Bom dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Então, queria dizer que estou com uma saudade imensa de vocês, tá? Das nossas brincadeiras, das nossas aulas, né? Das nossas brigas, enfim, de tudo, tá bom? Espero que isso tudo passe o mais rápido possível para a gente voltar, né, às nossas atividades, às nossas brincadeiras, enfim, a tudo, né? Então, como vocês já sabem, as aulas continuaram. E a cada dia eu estou tentando aprimorar e melhorar cada vez mais as aulas, né, de modo home office, né, para que vocês possam ter uma aprendizagem de qualidade. Tranquilo? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos sobre as capacidades físicas, certo? Ah, alguns de vocês vão dizer, mas professor, a gente já estudou isso ano passado? Exatamente. Só que hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas capacidades físicas e entender, né, as suas classificações como condicionais e coordenativas, tá bom? Então fiquem atentos aí no slide que eu lancei no grupo e acompanhem, porque eu vou estar fazendo a apresentação do slide, tá, e comentando sobre ele, né, como se fosse a nossa aula mesmo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá? Olha só, capacidades físicas, tá? É um tipo de característica, né? São um tipo de características que a gente tem, né, no nosso corpo, são apresentadas a partir de movimentos, né, no nosso corpo, e que cada uma possui certas peculiaridades, né? Cada um possui as suas próprias características. Então, para a gente entender melhor, vamos voltar um pouquinho aqui, né, o que a gente estudou ano passado, tentar recordar mais ou menos, né, o que seria, e aí dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. Capacidade física pode ser entendida como característica de nossos movimentos e apresentam quando os realizamos. Em outras palavras, são todas as características físicas passíveis de treinamento, ou seja, toda característica desenvolvida ou apresentada a partir do movimento produzido pelo nosso corpo que for possível de melhoramento através de um treinamento é considerado uma capacidade física. Professor, explique melhor. Vou dar um exemplo, tá? Então, quando eu realizo um movimento de corrida no meu dia a dia, tá? Eu quero desenvolver essa capacidade em mim, né? A forma de correr. Ah, professor, mas por quê? Não sei, é só um exemplo, tá? Pode ser que eu necessite chegar ao meu trabalho mais rápido, tá? Vou colocar esse exemplo. Preciso chegar no meu trabalho mais rápido, então eu preciso correr mais. Essa característica, né, que é apresentada a partir desse movimento realizado pelo meu corpo, a corrida, é uma capacidade física. Por quê? Eu posso, né, melhorar ela a partir de um certo tipo de treinamento. Então, se eu corro todos os dias e todos os dias eu treino para correr um pouco mais, entenderam? Para correr um pouco mais rápido, para ser um pouco mais veloz. Então, esse fato de correr, né, de manter essa velocidade, tá, é considerado uma capacidade física. Então, isso é uma característica do meu movimento, certo? Então, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, as características, ou melhor, as capacidades físicas, elas possuem uma certa classificação, tá? Então, elas podem ser classificadas de acordo com o processo ou a demanda do movimento e dividem-se em condicionais, que são determinadas pelos processos energéticos metabólicos, que seria a obtenção e transformação da energia. Por isso, são condicionadas pela energia disponível nos músculos e pelos mecanismos que lhe regulam a distribuição. Ou seja,
As capacidades físicas que podem ser produzidas pelo corpo, né, pelo nosso corpo, de maneira... deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a explicação. De maneira simples, né, de maneira simplificada, simples, os movimentos produzidos pelo nosso corpo, né, as capacidades produzidas pelo nosso corpo, de maneira simples, vamos colocar assim, elas são consideradas as capacidades físicas condicionais, né, que dá condição, né, que o nosso corpo tem condição de fazer a todo custo, ele é mais propício a realizar ele na sua forma natural. Então, exemplo, a velocidade, a força, a resistência, entende? Essas capacidades físicas aí, elas são consideradas as capacidades condicionais, porque o meu corpo ele tem condição de fazer, né, a partir, né, do seu processo energético metabólico. O que seria isso, professor? Quando ele, para realizar esse movimento, ele transforma, né, aquilo que ele tem de nutriente no seu organismo em energia para conseguir fazer aquilo ali, aquele movimento ali. Professor, seja mais claro. Claro, vou ser agora para vocês. Vejam só. Quando eu vou fazer... Vou mudar o exemplo da corrida agora, tá? Eu preciso arrastar algum objeto da minha casa, algum móvel, por exemplo, o sofá. Esse exemplo aqui. Para que eu consiga realizar esse movimento, né, de arrastar o sofá, de colocar, mudar ele de local, eu preciso aplicar uma capacidade física chamada força. Tá? Eu preciso ter ela. E o meu corpo ele é capaz de produzir a força. Entendem isso? Então, o meu corpo ele tem a capacidade de empurrar esse objeto, dependendo, claro, né, do seu peso. Né? Mas aqui, como é só um exemplo, então, espero que vocês estejam entendendo. Então, o meu corpo ele tem a capacidade de empurrar isso. Para que ele tenha essa capacidade, ele precisa, né, de uma certa fonte de energia. Tá? Ele precisa de ter essa energia para produzir essa força. Essa energia, né, esse processo energético aí que a gente fala aqui no slide, é a transformação de nutriente em energia. O que é nutriente? Alimento, comida, é normal. Para poder eu conseguir realizar um movimento, eu preciso comer, claro. Simplesmente. Tá? Então isso a gente já tem uma noção, porque a partir da nossa vida nós vamos aprendendo que é necessário comer, e principalmente comer bem, né? Comer comidas boas, saudáveis. Tá? Isso vai aumentar mais as minhas condições metabólicas, ou seja, vai aprimorar, vai melhorar as minhas capacidades físicas. Tá? E as capacidades físicas coordenativas, que são capacidades determinadas pelos processos de organização, controle e regulação do movimento. São condicionadas pela capacidade de elaboração das informações por parte dos analisadores, implicados na formação e realização do movimento. Então, veja bem, para ser direto, né, e melhorar o entendimento dessa capacidade física coordenativa. A gente sabe que a condicional é aquela mais simples, né? Aquela que é realizada a partir do que o meu corpo, né? Que o meu corpo consegue produzir. Tá? O meu corpo ele consegue realizar essas capacidades físicas. Já na coordenativa, tá? O meu corpo ele sofre um pouco, então ela não é tão simples. O meu corpo sofre um pouco para que eu consiga realizar, eu consiga produzir essa capacidade. Como assim, professor? Veja bem. Vocês acham, vou dar só uma perguntinha aqui, tá? Porque em cima eu já vou respondendo da minha forma de pensar. Então vocês já vão pensando aí da maneira de vocês também. Mas vocês acham que é simples você ficar equilibrado em cima de uma corda, né, bem estreita, cerca de 5 centímetros, por exemplo, de largura, bem grande, né? Ela é bem grande, seu comprimento, mas apenas 5 centímetros de largura. É uma altura de 1 metro, ou até 1 metro do chão. Vocês acham que é tão simples ficar em cima dessa corda? Ou tem uma certa dificuldade? Ah, professor, eu penso assim, né? O professor aqui falando.
É bem complicado, né? Não dá para dizer assim que tem essa capacidade tão fácil assim. A não ser que você treine. Está entendendo agora o que é a capacidade física? Você consegue fazer isso, você consegue se equilibrar em cima dessa corda aí de 5 centímetros. Mas para isso você precisa de um certo treinamento, tá? Uma grande quantidade de treinamento. E sim, é possível ficar lá, mas não é tão fácil. Então, para a gente entender a diferença. Capacidades condicionais são aquelas mais simples, né? Aquela forma fácil, né? Aquilo que o meu corpo ele tem a capacidade de fazer tranquilamente, ele nasceu para fazer aquilo. As coordenativas também são dessa maneira, porém o meu corpo ele sofre mais, então é aquelas mais difíceis de realizar, tá? São as capacidades mais complexas, vamos dizer assim, mais complicadas. Bom, continuando aqui na classificação, a gente vai ver aqui quem são elas nesse caso, tá? A classificação delas. As condicionais, a gente começa com a resistência. Lembram da resistência? A gente estudou isso lá no 6º ano? Pois bem, resistência é a capacidade de realizar, no maior tempo possível, a repetição de um determinado movimento. Então, quando eu consigo repetir várias vezes, né, no maior tempo possível, né, quantas vezes eu conseguir um certo movimento, é considerado a capacidade chamada resistência. Ela é condicional. O meu corpo ele consegue fazer ela tranquilamente, desde que seja tranquilo, né, o movimento. Então, por exemplo, correr. Correr é uma capacidade de, vamos dizer assim, resistência. Ela vai estar envolvida, a corrida vai estar envolvida em várias capacidades, mas vamos colocar como resistência aqui para a gente entender. Então, quando eu consigo, dar um exemplo aqui, realizar uma corrida até a rodoviária, né, da minha casa até a rodoviária do centro de Craíbas, eu possuo uma resistência. Tá? Uma resistência. Essa é a capacidade física para esse momento. Eu possuo uma resistência. Mas para que eu possa melhorar minha resistência, eu vou ter que estender um pouco mais essa trajetória. Então, eu vou precisar ir um pouco além da rodoviária. Entende? Então, eu vou estar aprimorando essa capacidade física, melhorando. Né? Então, a resistência é a forma de resistir. Conseguir chegar a tal ponto, né, sem perder a qualidade daquele movimento ali. Tá? Fazendo com que eu consiga correr tranquilamente até aquele local. Isso seria resistência. Velocidade. É a capacidade de cobrir uma distância curta no menor tempo possível. Então, a velocidade já seria outra, né, capacidade física, que também é possível de treinamento. Eu consigo melhorá-la a partir de treinamento. Tá? Quanto mais eu treinar, eu consigo obter resultados e adquirir mais velocidade. Tá? Então, é outra capacidade física condicional, porque o meu corpo ele tem velocidade, ele foi desenvolvido para ter velocidade, realizar tal façanha em pouco tempo ou um determinado tempo, tá? Independente do tempo que seja, entende? É considerado velocidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma prova de empilhar copos. Eu tenho que empilhar 10 copos em 1 minuto. Então, se eu consigo, ou se eu consigo até menos, isso, né, o fato de realizar essa prova é chamado de velocidade. Seria uma prova de velocidade. Tá? Então, em quanto tempo eu consigo empilhar esses copos? Então, isso é velocidade. Às vezes a pessoa coloca esse tempo de 1 minuto para pressionar a pessoa a conseguir em menos, ver quem consegue, quem tem a velocidade mais avançada. Tá? Então, tem pessoas que têm mais que outras, né? Possuem capacidade mais aprimorada que outras pessoas. A gente tem também a força, que foi o exemplo que eu dei de sofá, né? Que é a capacidade que permite deslocar um objeto através da contração dos músculos. Né? Então, para que o meu corpo consiga utilizar dessa capacidade, que é a força, eu preciso contrair os meus músculos. Então, para que eles se contraiam, é necessário aquele processo metabólico que eu tinha falado agora há pouco, né, que é a transformação de energia. Então, para que isso aconteça, eu necessito de energia. Meu músculo precisa de energia, que é contida lá nos nutrientes. E a flexibilidade, que também é uma capacidade condicional.
também é uma forma de... uma característica do nosso corpo, melhor dizendo, tá? Também uma característica do nosso corpo é a flexibilidade. Algumas pessoas têm mais que outras, com certeza. Isso a gente nota, inclusive a gente percebia muito isso nas aulas de educação física, que algumas pessoas conseguiam abrir a perna mais que a outra, puxar o bracinho mais que outra, né? Enfim, esse se dá pela capacidade de executar movimento de grandes amplitudes. O que seria isso, professor? Simplesmente o afastamento de um membro, tá? Ou de uma articulação. Lembra das articulações, que são as partes do corpo, a parte do corpo que é ligada por ossos, né? Quando o osso se liga ao outro, aquele meinho ali, aquela coisa que liga o osso ao outro, é chamada de articulação, que dobra, né? A gente costuma chamar de junta também, né? Ah, minha junta está doendo. Pronto. Enfim. Então, essa capacidade, né, a flexibilidade, é a forma de conseguir a maior movimentação dessa parte do corpo, né, dessa junta, por exemplo, né, dessa parte do corpo. Beleza? E aí vem as capacidades coordenativas. Em primeiro, a gente já tem o equilíbrio, que foi o exemplo que eu acabei de falar, né, acabei de dar aqui, falando sobre a corda de 5 centímetros, que não seria tão fácil. Se resume na habilidade de um indivíduo em manter a posição de seu corpo inalterada, ou seja, que não pode mudar. Vamos colocar assim, não tenha nenhuma mudança nesse momento, tá? Quando você está aplicando o equilíbrio naquele momento ali, né? O fato de você manter-se parado, sem mexer, sem perder qualidade do movimento, é considerado equilíbrio. Quando colocado em várias posições, então podem ter mudanças, né? Pode ser colocado em posições difíceis, a exemplo que eu falei, a corda, mas podem ter outras coisas também, né? Equilibrar o corpo plantando bananeira, por exemplo, ali é necessário ter equilíbrio, né? Segurar o corpo em uma perna só também é equilíbrio. Então, todas essas coisas que desafiem o corpo a manter-se em uma posição, né, desafiador, tendo um desafio por trás, é considerado equilíbrio. Tá? E ela se enquadra na coordenativa, porque ela é um pouco mais difícil. Ela é mais difícil do corpo fazer, ela necessita da coordenação, entende? Condicional, o corpo tem condição. Coordenativa, ela necessita de uma coordenação. É o que a gente já ouviu falar muito na coordenação motora. Tá? E a agilidade também é um componente neuromuscular caracterizado pela capacidade de realizar movimentos rápidos com mudança de direção e sentido. Então, a agilidade ela é um pouco parecida com a velocidade. É o fato de você conseguir realizar, cobrir uma certa distância, por exemplo, em um menor tempo possível e tendo como obstáculo, por exemplo, a mudança de direção e sentido. Então, eu posso ir para frente, de repente tenho que virar para a direita, de repente tenho que virar para a esquerda, para trás, tenho que saltar. Então, tudo isso, né, toda essa realização é considerada agilidade. Ah, professor, mas aí só tem quem treina. Não, todos possuem essa capacidade, entende? Só que alguns têm uma certa dificuldade. Então, por isso, né, essa capacidade se enquadra na coordenativa, exige um pouco de coordenação. E é por isso também, né, que a agilidade é ligada com a parte cerebral, que é ela quem controla. Às vezes a pessoa consegue desenvolver a atividade, porém não consegue pensar tão rápido para desenvolvê-la e acaba se atrapalhando. E temos o ritmo também, que é um encadeamento de tempo dinâmico energético, uma mudança de tensão e repouso. Enfim, uma variação regular de repetições periódicas. O ritmo a gente consegue ligar e entender um pouco mais como uma dança, né? Então a dança ela é um exemplo claro, né? Exemplo claro, ou melhor, de capacidade física de ritmo. Né? Você pode mudar, você pode a qualquer momento criar um movimento diferente, você pode tá ligado a uma música, né? Tá ligado a uma certa ritmação, a uma certa ritmação, né? Algo que controla aquele movimento e você tem que seguir, certo?
E aqui tem alguns exemplos, né, das capacidades condicionais e coordenativas, que eu tenho falado agora há pouco para vocês, e nas imagens vai ficar um pouco mais fácil de entender. Notem na primeira imagem da esquerda para a direita, das capacidades condicionais, um aluno, ou um filho, né, ou o pai ou é o professor ali, acredito que seria o professor, está passando para ele o alongamento, né, dando a ele flexibilidade, certo? Dando a ele ali certa flexibilidade. Bom, na segunda imagem a gente vê um homem, né, na prática de, acredito que é de CrossFit, né, empurrando um pneu. Então, para isso ele está aplicando ali a força, né? A força eu expliquei para vocês o que seria, né? Então, nessa capacidade aí, nessa imagem aí, ou melhor, a gente vê ele aplicando a capacidade chamada força. Na terceira imagem, a gente vê um homem realizando a corrida, né? Então, uma prova de corrida. É quando ele aplica velocidade, tá? A capacidade física chamada velocidade. E, por último, a gente vê uma imagem de uma mulher fazendo um certo tipo de exercício chamado agachamento. E, como a gente sabe, a forma de realizar um movimento repetido, sem mudar, né, o movimento, sem perder a qualidade do movimento e nem o tempo, né? Eu consigo repetir isso aí do mesmo jeito 10 vezes, 20 vezes, até 50 vezes. Então, isso é chamado de resistência. E logo abaixo a gente tem a imagem das coordenativas, tá? A primeira a gente já começa com um exemplo que a gente tinha falado, né, com ritmo, um certo tipo de dança. Seria uma aula de ginástica, tá? A agilidade, a gente vê na segunda imagem, a mudança de direção que esse cara vem tomando, né, ao realizar essa prova de treinamento funcional. E na última imagem, né, das coordenativas, a gente vê duas pessoas se equilibrando em cima de uma cerca. Tá? Então vocês conseguem perceber ali, tá? Que eles estão realizando esse movimento, né, de equilíbrio. Bom, pessoal, então, gente, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu vou agora passar uma atividade, vou mandar em outro arquivo para não ficar tudo junto, certo? Não ficar slide e atividade junto. Vocês podem imprimir, podem ler, podem responder. E nela tem dando a instrução do que vocês devem fazer, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, WhatsApp, certo? Estou aqui para responder qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Abraço, beijo e até